Em relação a prazo, né, classificação de prazos, há um tipo de prazo que a doutrina vem tocando no assunto, que é aquele do artigo 191, que é aquela possibilidade que as próprias partes têm de elas estabelecerem de comum acordo, eventualmente, algum roteiro de atos, incluindo prazos processuais. Então, eventualmente, nós temos, do ponto de vista da natureza da pessoa que estabelece, a possibilidade também de haver algum tipo de prazo que foi criado, que foi ajustado pelas próprias partes de comum acordo também. Agora a gente vai entrar num assunto específico muito importante, sobretudo para os advogados, para os promotores que são parte em processo, os defensores públicos, que é a contagem dos prazos. Portanto, esse assunto é muito importante para a gente saber como é que se contarão os prazos processuais. Portanto, a gente tem que saber como conta para poder cumprir a contento esses prazos. A primeira regra é do artigo 218, que diz o seguinte: os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. A regra, portanto, é que os prazos sejam legais, fixados, portanto, pela lei, pelo legislador. E, portanto, a gente cumprirá prazos que são ordenados pelo legislador. Entretanto, o parágrafo 1º descreve a possibilidade de uma omissão. Ou seja, não há na lei a previsão de um certo prazo. O parágrafo 1º do artigo 218, então, diz que quando a lei for omissa, é o juiz que determinará o prazo tendo em vista a complexidade do ato. Portanto, o juiz, usando o seu arbítrio, fixará um prazo, mas deve levar em consideração o tipo de ato, para, portanto, ser um prazo maior ou menor, de acordo com a complexidade desse mesmo ato. Também, nesse artigo 218, se a omissão for também do juiz, ou seja, não houver na lei e nem houver prazo judicial, não há prazo legal e não há prazo judicial. Aí o parágrafo 3º diz que nesse caso subentende-se que o prazo é de 5 dias. Então há um prazo genérico de 5 dias para quando não houver nenhuma fixação por lei ou nenhuma fixação pelo próprio magistrado. O parágrafo 4º do artigo 218 é uma inovação e ele traz um assunto que era discutido muito no código anterior, que é o prazo cumprido antes sequer, que é o ato cumprido, antes do prazo sequer se iniciar. Ou seja, é o prazo que se cumpre antes do início do próprio prazo. É o ato que se pratica antes de se ter início o prazo. É o que a gente chama de ato extemporâneo, ou seja, não havia nem prazo ainda e o caboclo já tinha praticado aquele ato. O parágrafo 4º diz: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial. Vou dar um exemplo. Eu verifico no sistema eletrônico que o juiz já deu uma sentença. Mas essa sentença sequer foi publicada ainda, portanto o meu prazo nem começou. Mas como eu já sei que ela existe e eu tenho pressa, eu apresento, por exemplo, embargos de declaração. Este prazo de interposição de embargos nem tinha nascido ainda. Mas eu, imaginando o ato de publicação que logo aconteceria, eu me antecipo e pratico um ato antes do prazo desse ato sequer nascer. O código hoje diz que não há problema nenhum, é como se você tivesse sido intimado voluntariamente e, portanto, o ato é tido como tempestivo, ou seja, praticado dentro do prazo. Artigo 219. Na contagem do prazo em dias, e quase todos os atos processuais são em dias, hoje são raríssimos os atos processuais em horas ou em meses, 99% dos atos são em dias. O 219 diz que na contagem do prazo em dias, quer seja judicial ou legal, somente serão computados os dias úteis. Então o 219 traz uma regra muito importante para os advogados, já que os prazos processuais só serão computados em dias úteis. Voltamos.